Então, bom dia. Muita sardinha, muito tintinho ontem à noite. Bom, não sei se foi o seu caso. O meu não foi, que eu estava a trabalhar. Mas se foi o seu caso, coragem. À Goronzan para para recuperar dos excessos da noite. Já percebeu? Nós estamos a fazer a Cor do Dinheiro do dia 13 de junho do ano da graça de 2019. Dia 13 de junho, dia de Santo António. Um dos santos da minha devoção, confesso que é uma das minhas coleções, que é ter estatuetas de Santo António lá em casa. Para mim, um dos dias, aliás, está a ver esta paisagem magnífica, estamos a celebrar a cidade de Lisboa. Bom, eu sei que é feriado, mas é um feriado local e, portanto, como você sabe, nem sequer quando são feriados nacionais existe folga para a Cor do Dinheiro. E, portanto, hoje não vai ser exceção, até porque as notícias dos últimos dias mostram que há muita coisa para falar. E a primeira coisa que queria falar, olha, no período de ordem do dia, é dar conta de algo que queria ter falado ontem, deixei para o final do programa, mas depois com a falta de tempo, acabei por não dizer, que é lamentar a morte de Rubén de Carvalho, dirigente do PCP, ex-jornalista, embora, sinceramente, eu acho que não é compatível exercer funções partidárias e ser jornalista, mas isso é outra história. A malta às vezes só pega nestas coisas quando são pessoas de direita, quando são pessoas de esquerda calam-se, mas enfim. Rubén de Carvalho era uma pessoa afável, era um dos tipos decentes, como eu costumo dizer, conseguia-se falar com ele e é uma perda. E é uma perda para a democracia, mesmo sabendo nós que o PCP tem um conceito muito estranho de democracia. Mas aqui fica feita a referência em homenagem a Rubén de Carvalho. Até para os fofinhos perceberem que isto não tem nada a ver com, não é nada de pessoal, não é nada de pessoas, não é nada de... o combate é sempre um combate ideológico, não é um combate de pessoas, ok? Segundo ponto, houve ontem duas entrevistas muito importantes nas televisões portuguesas. A primeira deixa-me só acertar aqui a câmara, desculpe lá. A primeira, porque está aqui a bater o sol e eu não consigo olhar para isto como deve ser. A primeira de Pedro Cisa Vieira, Ministro da Economia, meu ex-colega, e como você sabe, sou porque eu tenho admiração e tenho respeito e, portanto, tenho feito aqui os maiores elogios, embora já o tenha criticado quando é necessário. O que é que eu tenho a dizer sobre a entrevista? Bom, a segunda entrevista, desculpe lá, é de Jorge Moreira da Silva, que eu não cheguei a ver, mas vou à boxe. Não sou como o Joe Berardo, que pede gravações ao Parlamento quando pode ir à boxe ver o que foi a audição. Eu tenho boxe em casa, portanto vou ver hoje a entrevista de Jorge Moreira da Silva, amanhã dar-lhe conta da análise que eu faço àquilo. Mas vamos à entrevista de Pedro Cisa Vieira. Primeiro ponto, overall foi uma boa entrevista. E porquê? Porque ele passou aquilo em que eu acho que Cisa Vieira é bom. É uma pessoa sensata. Aliás, eu já lhe disse pessoalmente que é das pessoas, para mim, das poucas pessoas sensatas que o governo tem. Sensata na serenidade com que fala dos assuntos, sensato nos argumentos que traz à conversa, porque não é eu acho que, eu penso que, ele vai buscar factos para falar aquilo que estava a dizer. E em terceiro lugar, porque inclusive em alguns aspectos apanhou desprevenido José Gomes Ferreira, o meu colega José Gomes Ferreira. O que também não é fácil, porque o Zé, como também sabem, tenho boa opinião dele, é um excelente jornalista. Onde é que eu acho que ele não esteve bem e onde é que acho que o José Gomes Ferreira também não esteve bem? Quando quis apanhá-lo na questão de energia. Embora Cisa Vieira tenha aduzido critérios que me parecem critérios interessantes, não conseguiu explicar totalmente ele. Mas o problema é que o José Gomes Ferreira tem um problema com a energia. E, portanto, quis, com facilidade, entre aspas, apanhá-lo ali e não conseguiu. Onde é que Cisa Vieira não esteve bem? Embora tenha feito, aliás, e aí fez muita demagogia, foi na questão da dívida, no comportamento da economia. Não tanto admitir uma coisa que vamos falar a seguir, que é o abrandamento económico, que vem aí, mas, aliás, já está em curso, ao contrário do que se pensa, mas quando ele não soube explicar muito bem porque é que o Governo não fez até agora um esforço maior na questão da dívida pública, ou seja, em reduzir a dívida pública. Mas, enfim, eu acho que, apesar de tudo, foi uma boa entrevista e acho que, apesar de tudo, conseguiu passar aquela imagem de pessoa que, dentro do Governo, é menos propenso
a pancadas ideológicas, como esta história que neste momento nós temos na ordem do dia, que é as PPP na saúde. Aliás, por falar em PPP na saúde, aproveito para lhe dizer que vai ser um dos temas fundamentais do programa da manhã, de véspera de fim de semana. E porquê? Porque estou a tentar conseguir que à sexta-feira as análises sejam mais... Aliás, o programa seja mais sobre análise, para nós refletirmos um bocadinho ao fim de semana. E eu acho que há ali alguns elementos sobre as PPP na saúde que não foram tratados e eu prometo que vou tratar isto amanhã. Inclusive é com duas novidades, mas aguardo para ver isso. Bom, último ponto do período de ordem do dia. Um tipo não pode virar-se para o lado sem que um autarca seja ou preso ou seja arguído, não é? Porque ontem tivemos mais uma operação da PJ que envolve autarquias de uma empresa de transportes, na ocasião a Transdev, onde parece que há, eu não sei se há, o que transpirou cá para fora é contratos esquisitos entre autarquias e aquela empresa, adjudicações diretas que não deviam ter sido feitas ou então que suscitam dúvidas, bom, seja o que for. O que é que interessa realçar aqui? Há cada vez mais casos de corrupção, ou melhor, de suspeitas de corrupção, envolvendo autarquias. Isto não é positivo, não é? Porque se a corrupção fosse quase exclusivamente no poder central, bem, eu percebia. Mas quando começa... Uma das preocupações, é de explicar isto aqui. A Suécia tem um modelo muitíssimo interessante, que é descentralizar as decisões, colocá-las ao nível mais baixo da administração pública. Porquê? Porque eles partem do princípio que quanto menos uma decisão depender de uma pessoa, cá em cima, menos propensão há para a corrupção. E eu sempre esperei que este exercício de descentralização em Portugal pudesse ajudar um bocado nesse processo. Infelizmente, parece que não está a acontecer isso. Há 2 semanas, há escassas 2 semanas, tivemos a história dos autarcas de Santo Tirso, de Barcelos. Aliás, por falar na Câmara de Barcelos, o Presidente da Câmara de Santo Tirso teve o bom senso de se demitir. Ou suspender o mandato, ou não sei quantos. O de Barcelos, que está em prisão domiciliar e acha que consegue gerir a Câmara a partir de casa. Isto é mesmo só em Portugal. Mas pronto. O que é que interessa relevar aqui? É preocupante o número de casos que continuam a aparecer. Não é? Neste caso, então, há tanta autarquia para estar metida nisto. E repare, aqui nestas matérias não há exclusivo partidário. Há 2 semanas era gente do PS, ontem parece que é gente do PSD. Os jornais dizem que Álvaro Amaro, recentemente eleito para eurodeputado pelo PSD, também foi constituído. Portanto, arguido, como está a ver, isto não há exclusividade aqui. O problema da classe política neste momento é este. É que parece que há pouca gente que se salva. Mas, enfim, não gosto de pronunciar antes dos tribunais, vamos aguardar que a justiça faça o seu caminho. Bom, e agora, que já temos quase 8 minutos perdidos, entre aspas, com esta história toda, vamos lá à agenda de hoje. Bom, a economia está à beira de crescer menos, mas menos do que pensávamos. O Banco de Portugal colocou um documento cá fora ontem onde faz diversas análises, algumas delas muito interessantes que eu vou guardar para amanhã, mas algumas gostava de percorrer já hoje. E porquê? Olha, primeiro, o Banco de Portugal reviu em baixa o crescimento económico, nomeadamente para 2020. Ou seja, a economia vai crescer, diz o Banco de Portugal, 1,6%. É uma décima, retirada à previsão anterior. Você dirá, uma décima não é nada, quer dizer, isto é uma coisa que passa facilmente. Não é bem assim. E porquê? Porque isto é uma tendência, não é a primeira revisão em baixa, não é a segunda, nem é a terceira. Segundo, os fofitos vão dizer assim, bom, então, espera aí, isto o Banco de Portugal tem um diferente com o Governo. Não me parece nada. Mas vamos admitir que há ali animosidade entre o Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal. Teorias da conspiração. Bom, que há animosidade há. Eu não acredito é que a animosidade do Banco de Portugal pudesse chegar ao ponto de fazer isto. Bom. Então e o FMI? Então e a Comissão Europeia? Também já reviram em baixa as previsões. Então o BCE? Também. Portanto, não me venham dizer que é esquisitice do Banco de Portugal. O risco de nós termos uma desaceleração é grande. Bom, os fofinhos desse lado vão dizer assim, Camilo, lá está você, porque tem outro pormenor. E esse pormenor qual é que é?
se você for ver, os indicadores do primeiro trimestre dão uma aceleração da economia. Pois. Mas há aqui dois pontos muito importantes. O primeiro é que nós temos em Portugal esta tendência de, quando as coisas começam a correr lá fora, estimular a economia interna para compensar as coisas. Isto é um erro crasso. Bom, e isto está a acontecer com a política orçamental, que devia ser mais restritiva. Nós devíamos estar a gerar mais poupança para amortizar a dívida. Já falámos sobre isso, e aí de voltar ao assunto, porque é uma das minhas obsessões. E não é uma obsessão qualquer, é uma obsessão com base económica. Bom, em segundo lugar, porque as empresas que tiveram muito quietinhas do ponto de vista de investimento nos últimos tempos desataram a investir no primeiro trimestre. A questão é saber duas coisas. Primeiro, isto vai continuar? Eu tenho dúvidas. E já vamos ver a seguir. Bom, segundo ponto, é preciso não esquecer que o principal fator que estava a puxar pela economia, que são as exportações, está a correr mal. Esse é outro ponto de análise que vamos ver a seguir, que é esta coisa de nós estarmos com um crescimento de importações superior às importações é preocupante. Até porque, mais tarde ou mais cedo, podemos bater com os burrinhos na parede, na água, como já aconteceu. Ou seja, com o nariz na parede, como já aconteceu. Portanto, a registrar aqui, Banco de Portugal, mais um aviso de receio de desaceleração económica em 2020. Bom, segundo ponto da conversa, que decorre daquilo que o Banco de Portugal vem dizer, é atenção, bom, você é só ir ver a cor do dinheiro de há 2 semanas. Okay? De uma das edições de há 2 semanas. Porquê? Porque nós falámos sobre isto, que é, as exportações estão a crescer menos do que as importações. Não é de há 2 meses, não é de há 6 meses, não é de há 12 meses. Isto já tem quase 2 anos, este risco. Bom, é verdade que só em meados do ano passado nós começámos a ter uma tendência sistemática de importações acima das exportações. Mas o problema não é esse. É que enquanto 2017 tínhamos tido um superávit pequenino ainda nas contas externas, em 2018 já passámos a déficit. Mais, no primeiro trimestre deste ano, no segundo mês deste ano, se você for olhar para as contas externas, já vê que o déficit ultrapassou todas as previsões, já está acima dos 1.000 milhões de euros. Bom, eu hei de explicar isto amanhã com detalhe, porquê? Porque isto exige tempo para se perceber com cuidado, porque é uma daqueles alertas que todo português deve ter na sua cabecinha, que é, atenção, cole na parede da sua sala um papelinho com a evolução das contas externas. Porque isso é o maior indicador sobre o que é que nos vai acontecer. A vida vai nos correr bem, a vida vai correr mal, vamos ter um problema. Esse é o principal indicador. E aqui o Banco de Portugal faz alertas muito claros. E os alertas do Banco de Portugal vão todos neste sentido. Atenção, nós temos que ter cuidado com o que está a acontecer. Porque, se isto se agravar nos próximos anos, e a previsão do Banco de Portugal diz que isto vai mais do que duplicar nos próximos 2 anos, começam a acender-se luzinhas amarelas. Para o Banco de Portugal, para mim é luzinhas vermelhas, porque luzinhas amarelas é aquilo que está a suceder neste momento. Que é, nós não conseguimos aguentar, durante um período sistemático de tempo, déficits muito elevados, sem que a gente lá fora comece a olhar para nós e dizer assim, opa, lá estão vocês com os vícios antigos. E os vícios antigos são, como você se recorda, estou fartíssimo de explicar isto aqui, nós já tivemos 3 momentos na história em que isto foi a nossa perdição. Portanto, alerta muito bem feito do Banco de Portugal, quer isto agrada ao Governo, quer isto não agrada ao Governo. Aliás, eu sei que tem todo o Governo uma facção que odeia estes avisos e há outra que diz, bom, não senhor, faz todo o sentido, estejamos atentos a isto. Eu só espero que esta facção consiga triunfar e consiga explicar ao Primeiro-Ministro e, sobretudo, ao Ministro das Finanças que é preciso ter cuidado com isto. Porque eu amanhã vou-lhe explicar o que é que acontece se nós daqui a 1 ano ou 2 tivermos uma duplicação do déficit comercial. Porque aí não vão ser só os avisos da Comissão Europeia, vão ser os mercados. E os mercados vão nos obrigar a mudar. Bom, terceiro ponto da conversa, terceiro ponto, tem a ver com esta história do buraco e porque é que o buraco é uma coisa importante, nós temos que olhar para ele com cuidado. Novamente, amanhã vou-lhe explicar melhor, com algum detalhe, estas questões. Bom, agora veja, você lembra-se que há bocado falei da questão do investimento. Ia dizer que o investimento cresceu no primeiro trimestre, mas não é seguro que continue a crescer daquela forma nos próximos meses. Bom, mas isto não é invenção minha. Bom, e porquê? Porque, repare, eu acho que é uma análise do jornal Eco, ora lhe seja feita.
o investimento só no final de 2019 é que vai chegar a um patamar igual ao de antes da recessão. Percebeu bem? Bom, imagine 2010. O nível do investimento já passou 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, que é onde nós estamos aqui. Já viu quantos anos passaram e nós ainda não conseguimos pôr o investimento das empresas ao nível do que estava antes da crise? Isto diz bem do problema que se criou para a economia. Agora reparem neste pormenor. Você tem ouvido o Governo fazer declarações de fé, profissões de fé fantásticas sobre o investimento, está a correr bem, isto vai tudo sair muito bem, não sei das quantas. Olha, porquê é que então o investimento das empresas só no final deste ano vai chegar ao nível de pré-crise? Alguma coisa está mal aqui. Está a ver, a propaganda que qualquer governo faz, de direita ou de esquerda, nestas matérias, não consegue apagar este problema. Porquê é que nós, só em finais de 2019, vamos ter um investimento ao nível de 2010? Porquê? Porque há coisas que não estão bem. E este é que é o drama. Este é que é o ponto. Ou seja, nós devíamos nos preocupar. Fiscalidade, estabilidade das leis, estabilidade da lei laboral, seja lá o que for. Nós não podemos estar a mudar isto todos os dias, porque isto cria desconfiança nas empresas. Cria desconfiança nos investidores. Não me venham com a história, lá está você a fazer alertas de pessimismo. Olhe para a Famalicão, onde a Continental vai investir mais 100 milhões de euros. São exceções. O que nós devíamos era ter muitas continentais a investir 100 milhões de euros em Portugal. Não temos. E não temos empresas em Portugal a fazer investimento suficiente. Isto é um alerta e é algo para o que nós temos de estar com muita atenção, porque este risco, porque isto é aquilo que corresponde à preparação do crescimento e da riqueza, do crescimento da riqueza nos próximos anos. Ou seja, não há desenvolvimento sem investimento. E este é que é o ponto. Portanto, muito importante este indicador, muita atenção a este indicador e, sobretudo, separar ideologia daquilo que é os factos, que são as condições que permitem a economia crescer. Ora bem, aqui as coisas, como está a ver, não estão a correr bem. Bom, quinto ponto disto, e vamos rapidamente, já estamos a ficar quase, já temos mais de 1000 pessoas em direto, mas estamos a ficar sem tempo. Bom, você ouviu os últimos meses, os últimos anos, a conversa sistemática de o CTT, Correios, Telégrafos e Telefones, andaram a fechar lojas por todo o país. Salvo erro, foram 33 lojas. O Dr. Francisco Lacerda, que era o CEO da empresa, que era um bocadinho descuidado do ponto de vista da comunicação, não tinha spin nenhum e às vezes não tinha sensibilidade nenhuma para estar a fazer certas coisas, cometeu uma série de erros. Uma das deles foi, por cima, a história da comunicação. Nós já sabemos em Portugal que existe um risco muito grande quando uma instituição começa a fechar balcões ou lojas e porque o português quer uma maternidade a cada esquina. O português quer um banco no seu bairro. Está a ver? Não pode ser. A economia hoje não funciona assim. Mas o problema aqui é que as pessoas não sabem depois explicar isto ao país. E depois acontecem backlashes como aquele que aconteceu com o CTT. Um borboado tremendo que depois meteu o governo ao assunto. Bom, os investidores assustaram-se. Tiraram de lá Francisco Lacerda e meteram João Bento, que já foi CEO da EFASEC. Tem um bocado mais de sensibilidade para estas questões políticas de comunicação. Mas onde é que eu quero chegar? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque João Bento mal chegou à liderança dos CTTs, a primeira coisa que anuncia com pompa e circunstância, não vamos fechar mais lojas. Pelo contrário, vamos reabrir lojas que já fechamos. Bem, eu estou para ver se isto não é uma daquelas promessas à la Centeno ou à la Costa. Como você sabe, acabou a austeridade. Mas não acabou bem. Aumentámos os impostos aqui. Mas depois estamos a cortar na saúde, estamos a cortar na educação. Ou seja, eu vou estar atento para perceber quais são as lojas que o CTT vão reabrir. E se é que vão reabrir todas as lojas. Bom, há uma coisa que te quero dizer. É um erro. O CTT não faz sentido, no atual momento da sociedade, terem lojas em tudo quanto é sítio. Nós já não escrevemos cartas. Ok, os CTTs não fazem só isso. Pois não, mas pode ser feito de outra maneira. Portanto, há lojas que eu penso que podem abrir. A esmagadora maioria delas, não. Onde é que eu quero chegar com esta história toda? Está a ver qual é a tendência em Portugal. Não há uma empresa que não se deite com o Estado. Ou você acha
que esta decisão súbita dos acionistas e da liderança da CTT tem a ver com a sua consciência. Não tem nada, tem a ver com a pressão do Estado, dos partidos. Como você sabe, a conversa do vamos renacionalizar ganhou peso, mas não foi só o Bloco de Esquerda. Pedro Nuno Santos, o nosso inefável Pedro Nuno Santos, não é? A ala esquerda do PS e do Governo, que foi quem ventilou isto publicamente. Estava a brincar, não sei. Sei que isto é o pior que pode acontecer para as empresas. Isto é o pior que pode acontecer à economia, que é nós passarmos a imagem de que o Governo condiciona estas decisões. E não tenha dúvida nenhuma, esta decisão dos CTTs é uma decisão política influenciada pela gentinha que está no poder. Seja Bloco de Esquerda e PCP, seja Pedro Nuno Santos. Ora, isto é inaceitável. E vou-lhe dizer mais. Eu, se andasse a investir neste momento em Bolsa, CTT não estava no meu radar. Porque quando as empresas começam a tomar decisões por razões políticas, de certeza que alguma coisa não corre bem. Que é claramente este exemplo de CTTs. Para mim isto é shame on you. Não souberam ter cuidado com a forma como andaram a fechar lojas e agora vão a correr, por causa de um backlash, uma ameaça política, fazer exatamente o contrário. Isto aqui é de baratas tontas, percebe? Que é, não sabe o que anda a fazer. Hoje faz uma coisa, outro faz outra coisa. Olha, ficaram chateados? Paciência. Azar. Eu não comprava ações do CTT, neste momento. Fica a saber. Bom, já estamos com 20 minutos, isto é uma chatice, ainda por mais com a ressaca com que a malta está, depois da noite de Santo António. Vou deixar mais um ponto para amanhã. Desculpa lá, mas esta semana foi sempre a deixar pontos para amanhã. O da amanhã é Portugal emitiu dívida a 1%. Finalmente, a malta ganhou juízo em Portugal e os mercados estão a reconhecer isso. Mas atenção, atenção! Isto tem muito a ver também, não só connosco, com aquilo que o BCE está a fazer. Amanhã vamos analisar aqui quais seriam as taxas se o BCE não tivesse neste momento a comprar a dívida do mercado. Está bem? Que é para não darmos todos armados aqui em bons, estamos a fazer coisas maravilhosas e não sei das quantas. Está bem? Fica prometido para amanhã, véspera de fim de semana. Portanto, já temos 3 temas. PPPs na saúde, explicar melhor a história do buraco externo e esta história da taxa de juros da dívida pública. Bom, e para o final, antes de me despedir, e agradecer às 1000 pessoas que estão em direto, apesar da ressaca toda, não é, de ontem, quero dizer-lhe que, aliás, quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, bom dia e até amanhã às 8. Com licença.